Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje o caso aí que ganhou grande repercussão, né, foi esse caso da prisão do deputado federal Daniel Silveira, prisão esta decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, e esse caso é muito interessante, na verdade um caso assim que dá para a gente levar para estudar inúmeros conceitos a partir dele, e não somente de direito penal, mas também até de direito constitucional. Eu vou começar então falando rapidamente daquela que talvez não seja no momento a minha área principal de concentração, né, das minhas atividades, que seja o direito constitucional. Eu vou até ser aqui um pouco sincero. Eu acho que, dada a dificuldade de estabelecermos critérios objetivos para limitarmos os discursos, né, de liberdade de expressão, dada a dificuldade de conceituarmos o que é hate speech ou o que não é, eu tenho uma tendência a acreditar, constitucionalmente falando, que a liberdade de expressão ela está ali ela é bastante expandida no contexto constitucional brasileiro. Agora, é claro que, no meu próprio entender, a liberdade de expressão ela não pode ser contra ela própria. Então, veja, se a liberdade de expressão ela nos é dada, nos é consagrada aí pela própria Constituição Federal, nós não podemos, no meu entendimento, nos valermos desta liberdade de expressão para atacar a própria Constituição. Então, eu acho que aí já seria um limite até lógico para o próprio discurso da liberdade de expressão. Então, se, por exemplo, o ato institucional número 5, ele defende o fim do Estado Democrático de Direito e o fim, portanto, da Constituição, eu não vou poder me valer da Constituição para destruí-la, já que aí nós teríamos aí uma verdadeira autorização do suicídio constitucional. Mas, enfim, essa discussão acerca da liberdade de expressão, eu faço parte até de um grupo de pesquisa que se chama SCOTUS, né, que é um grupo de pesquisa aí comandado até pelo professor Rodrigo Becker, que é advogado da União, né? Faz parte ali também o professor Samuel Fonteles, vários outros, o Davi Sobreira, do podcast Os 11, vários professores, Thiago Riemann, vários professores ali que sabem muito mesmo do direito constitucional. Eu faço parte desse grupo de pesquisa e a gente teve outro dia, eu vou até depois passar para vocês o link do YouTube, a gente teve outro dia um debate muito profícuo. Eu, na verdade, só assisti, nem participei, só estava ali na sala como espectador, não tive coragem nem de me manifestar, mas um debate muito profícuo sobre a liberdade de expressão. Então, assim, a priori a minha visão sobre esse aspecto mais constitucional é essa, mas eu não estou aqui para falar disso, eu estou aqui para falar da questão criminal. E aqui a questão criminal a gente tem um monte de pergunta, um monte de situação importante para saber. Então vamos a elas. Primeiramente, a situação que mais está gerando polêmica aí, prisão em flagrante necessita de mandado? Prisão em flagrante necessita de mandado? É necessária uma decisão judicial para prender em flagrante? No caso concreto ali do Daniel Silveira, havia uma situação de flagrante? Se sim, qual era o motivo desse flagrante? Beleza, vamos por partes. Primeiramente, prisão de flagrante, como todo mundo sabe, aquela flagrante vem de flagrans, né? O crime está queimando, ou então acabou de queimar, ou então já está na fase das cinzas ali, enfim, está lá. No CPP você tem lá do inciso 1º ao 4º do dispositivo lá do 302, você tem o caminhar ali do flagrante, o distanciamento do momento onde você estava praticando, acabou de praticar, você foi encontrado com elementos, você foi perseguido, enfim, ali nós temos as 4 modalidades de flagrante. Então vejam só, neste caso do Daniel Silveira, no meu entendimento, Thales, a gente tinha até uma situação que poderia se adequar ali a um flagrante delito. Por quê? Porque o crime acabou de ser praticado. Então, ok, a gente pode, por este argumento, aceitar que estávamos numa prisão em flagrante delito. Era necessário mandado judicial? Como a gente bem sabe, prisão em flagrante pode ser feita até por qualquer do povo. Então, não existe como regra um mandado judicial para uma prisão em flagrante. Mas também não existe nenhum impeditivo para que alguém, tendo conhecimento de um crime que está acontecendo, para que alguém peça ali um mandado para que seja feita aquela prisão. Não existe uma contradição específica somente por causa disso.
No entanto, o que eu acho que é mais importante, a pessoa está focando muito no ponto errado. O que eu acho que é mais importante nesse caso não é o flagrante em si. O que eu acho que é mais importante com relação a esse caso é o motivo pelo qual se reconheceu o flagrante. Como assim? O ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que como o vídeo com as ofensas foi postado ali em rede social e estava acessível a inúmeras pessoas, que ali se tinha um crime permanente. Então, enquanto o vídeo está lá com o sujeito falando impropérios contra o STF, se estaria ali tendo um crime permanente, de crime contra a honra, né? Permanente, mas contra a honra, mas dos previstos lá na Lei de Segurança Nacional. Então, beleza. Se teve esse entendimento. Só que no meu entendimento, não há aí uma situação de permanência. O flagrante ele existe porque o delito tinha acabado de ser praticado, mas não é caso de crime permanente. Por quê? Porque tanto a incitação como os crimes contra a honra, considerando-se assim, não estou falando aqui obviamente do tipo penal comum lá da calúnia, injúria e difamação, tá? Estou falando dos tipos que envolvem esse caso em tela, que estão lá na LSN. Beleza. Tanto a calúnia, injúria, difamação, delitos em geral contra a honra, como a incitação são crimes instantâneos. Eles se consumam no momento em que você executa, você fala ali, você incita, você faz a incitação do crime, você fala, profere o xingamento, você profere a difamação, você profere o ataque à honra, o crime já está consumado. Se depois esta gravação é disponibilizada e colocada para inúmeras pessoas acessarem e essas pessoas passam a ter ali contato com essas falas, isto não é o crime permanecendo a ser executado. Não, isto aí é o resultado do crime se protraindo no tempo, mas não a prática, não a execução do crime, não é o crime se protraindo, é o resultado dele. Veja, para usar um termo que talvez seja mais compreensível, o crime de incitação e o crime contra a honra, ele é executado no momento do impropério que é ali proferido ou da incitação que é perpetrada e no momento que um terceiro tem contato com essa incitação. Então aquele ali é o momento da execução do crime, é o momento da consumação, do crime. Passado aquilo ali, o crime já acabou, o crime já se consumou. Agora, o resultado dele, quanto mais pessoas atinge, mais grave vai se tornando. E essa questão de mero exaurimento do crime, isso pode ser valorado no momento de dosimetria da pena, com base lá no artigo 59, consequências do crime. Mas isso não é execução do crime se protraindo no tempo. Execução do crime se protraindo no tempo, e aí teríamos um crime permanente, é um caso, por exemplo, de extorsão mediante sequestro. Você sequestra a pessoa, deixa ela em cativeiro, e enquanto ela está ali presa em cativeiro, o crime está sendo executado. E aí, por isso, o crime é permanente, aí você pode prender em flagrante enquanto a pessoa estiver em cativeiro. Não tem necessidade de mandado judicial. Então, veja, a incorreção técnica, no meu entendimento, nesta situação, é que os crimes ali na espécie não são permanentes. Existe até o flagrante, porque o crime acabou de ser cometido, mas eles não são crimes permanentes. Beleza? Entendido isso? Vamos para um segundo ponto, então. Imunidade dos deputados. O deputado podia falar aquele monte de impropério ali que ele falou. Olha só, quando a gente fala de imunidade de deputados, está lá no artigo 53 da CF. E lá no artigo 53 da CF, a gente tem, primeiro, no caput, o caput fala da chamada imunidade material. Os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. E aí essa imunidade por opiniões, palavras e votos, né, ela é de cunho absoluto quando você está na sede da Câmara e é de cunho relativo quando você está fora. Então, no meu entendimento, até por conta de ele ter atingido valores constitucionais basilares com a sua fala, há sim, e sobretudo por estar fora do recinto da Câmara, há sim um excesso e uma violação da sua imunidade parlamentar material. Mas uma outra coisa é a imunidade formal. A imunidade formal, ela já é, por outro lado, uma imunidade para você ser sujeito passivo de procedimentos. E neste caso aqui, justamente essa questão da prisão em flagrante. Justamente essa questão de você ser submetido também a um processo penal. Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição, ele vai prever exatamente que desde a expedição do diploma, os deputados eles não podem ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. E aí a gente entra no segundo ponto da situação aqui do deputado Daniel Silveira. Que segundo ponto é este. Primeiro, a gente já sabe que flagrante, pelo menos na minha interpretação aqui, existe.
crime tinha acabado de acontecer, então flagrante tinha, beleza. Mas o crime era inafiançável? Crimes inafiançáveis no Brasil, primeiramente, que o STF já reconheceu reiteradas vezes que lei ordinária não pode prever inafiançabilidade de crime. Então, crimes inafiançáveis têm de estar previstos na Constituição. E a Constituição ela só prevê como inafiançáveis racismo, tortura, tráfico, crimes hediondos e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Sim, isso aí é um só crime. E o terrorismo também. Beleza. Ação de grupos armados, civis ou militares. Veja, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A ação do Daniel Silveira é uma ação contra a ordem constitucional e o Estado democrático, porque existe ali uma ilicitude, num abuso do exercício de sua liberdade de expressão. Pode ser que exista essa ilicitude, pode ser que exista essa inconstitucionalidade, esse abuso, mas não há uma ação de grupo armado. Ainda que se considere que ele haja em grupo com diversas outras pessoas, ele não está armado. Professor, mas aí ele é miliciano. Beleza, mas aí se você está fazendo esse tipo de afirmação, você que tem que prove. Com base no que a gente sabe, nós estamos diante de um deputado democraticamente eleito, discorde-se ou não da opinião dele, e que nos elementos que a gente tem acesso aqui, enquanto público em geral, nada denota que ele faz parte de um grupo armado contra o Estado democrático. Então não há por que se considerar ali um crime inafiançável. Qual foi, portanto, a hermenêutica esgarçada adotada pelo STF, então, que levou ao reconhecimento dessa inafiançabilidade? Olha só, essa hermenêutica ela tem precedente ali no caso Delcídio do Amaral. O caso Delcídio do Amaral foi lá na ação cautelar 4039, onde se adotou uma interpretação extensiva do artigo 324 do Código de Processo Penal. E o artigo 324 do Código de Processo Penal, ele vai dizer que não vai ser concedida fiança quando estiverem presentes os motivos que autorizem a prisão preventiva. Só que veja só, essa questão de prisão preventiva, a natureza jurídica da prisão preventiva, ela é propriamente uma natureza jurídica ali de cautelar processual. É uma determinada medida que existe para você garantir o resultado final de um processo. Então a natureza jurídica ali ela é processual, enquanto que a inafiançabilidade, embora ela tenha como tenha uma consequência procedimental, ela é um conceito de natureza constitucional. Com isso eu quero dizer o quê? Que a inafiançabilidade ela está ligada a crimes em abstrato, enquanto que a prisão preventiva ela está ligada a situações concretas. Logo, se eu for dizer que todo e qualquer crime para o qual seja cabível, haja motivo para se decretar prisão preventiva. Se eu for reconhecer que todo crime que se encaixe nesse conceito for um crime inafiançável, então, meu amigo, você pode considerar praticamente tudo que tem aí no Código Penal que seja ali acima de 4 anos inafiançável. E aí você joga fora, a Constituição joga fora um monte de coisa. Então não existe inafiançabilidade nesse caso. Isso aí foi uma hermenêutica muito esgarçada e punitivista que se adotou no caso do Delcídio, que na época era contra o PT, e agora a gente está vendo, você dá poder demais para uma determinada figura, esse poder ele vai num pêndulo muito forte, você empurra, derruba com aquela bola de aço ali a parede lá que está oposta a você, mas aquela bola volta, e agora está atacando de volta o lado que apoiou, prendeu o Delcídio. Então veja que garantia fundamental, a lei penal, garantia fundamental, garantia processual, ela não serve para você proteger o teu amigo, para tu proteger teu parente, as pessoas que tu concorda, ela serve para ser aplicada naquelas situações onde é justamente a pessoa que você odeia, a pessoa que você não gosta, a pessoa que você não tem nenhum tipo de relação, que no momento que essa pessoa está lá sendo constrangida. Então, uma garantia fundamental, ela serve para sustentar que a nau da nossa república, para citar aqui indiretamente o Jean Baudin, que ela se dirija para o destino traçado inicialmente pelos nossos constituintes, que eram ali, portanto, os planejadores da nossa jornada marítima. Então, aqui invocando até o Odisseu, então a gente não pode cair no canto da sereia e ficar flexibilizando garantia fundamental conforme você gosta ou não da pessoa. Eu, obviamente, abomino as opiniões do deputado, né, na fala dele, mas nem por isso eu vou querer que ele seja preso, vou defender que garantia fundamental seja flexibilizada para ele, porque senão eu estaria fazendo tudo menos aplicar o direito. Então, rapaziada, é isso aí. Um beijo no coração de todos. Fiquem firmes e sempre ao lado da Constituição. Vida não para, o Thales não para.